E aí, pessoal, beleza? Como é que tá? Meu nome é Felipe. Eu decidi fazer um vídeo diferente hoje. Estou trazendo um amigo daqui da Colômbia e eu queria conversar com ele sobre a experiência que ele teve com aprendendo português, para dar umas dicas também para vocês sobre o idioma e para que vocês aprendam também da experiência de outra pessoa que já aprendeu o idioma que vocês estão aprendendo ou que já aprenderam, mas que querem aperfeiçoá-lo. Beleza? Então, Juliano, tá aí? Tá me ouvindo? Sim, beleza. Estou ouvindo perfeitamente. Ah, beleza. Tá tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo, cara. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar para alguns estudantes, ou para colocar também no YouTube, para qualquer pessoa que quiser ouvir alguma pessoa falando em português que não seja nativo do Brasil, mas que tenha um português bom também, para ensinar várias dicas, conselhos que você pode dar para as pessoas que queiram aprender o português ou que já aprenderam o português, mas que querem aperfeiçoá-lo. Então, eu queria perguntar para você aí como é que foi a experiência para aprender o português, como é que você começou o português, a ideia de aprender esse idioma, veio de onde? Como foi isso? Conta essa Sim. história. Você foi para algum instituto? Você começou a aprender com algum professor? Como é que foi? Sim. Porque, primeiramente, eu tinha muita vontade de ir ao Brasil para estudar. Eu queria fazer um mestrado lá. Então, estava procurando universidades, programas de mestrado, essa coisa, não? Então, porque o Brasil tem muita oportunidade para a gente que quer aprender, quer estudar, não? Então, para isso, eu precisava de ter um bom nível de português e por isso eu comecei estudando, pegando umas aulas na universidade aqui, no Instituto de Línguas aqui em Medellín. E bom, acho que a experiência foi muito boa, mas acho que essa escola tem uns problemas que para mim são importantes, porque você não pode aprender ao mesmo ritmo que as outras pessoas, porque Ah, quando você está nas aulas, essas, normalmente você tem muitas pessoas que somente vão às aulas porque tem que ir, mas não porque quer aprender. Então, não. isso é uma desvantagem muito grande para a pessoa que quer aprender, não? Então, primeiramente, eu não falo perfeitamente, estou agora estudando por minha própria conta, aperfeiçoando aí o idioma, não? Mas eu comecei por isso, não? Queria estudar e eu peguei umas aulas por um mês, mas não continuei porque achei que não era a melhor metodologia para aprender, não? E acho que o português é muito parecido com o espanhol, então eu comecei escutando músicas, lendo, também escrevendo, não? É, mas isso para mim ajudou muito mais do que as próprias aulas da escola, não? Então para mim acho que foi muito melhor fazer isso. Ah, bacana, bacana então. Mas você já conhecia algum brasileiro antes de começar a aprender o idioma ou você começou a aprender mesmo sem conhecer nenhuma pessoa do Brasil? Eu conhecia uma pessoa do Nordeste, mas ele estava com a vontade de aprender espanhol. Aham. Então, obviamente ele estava aqui em Medellín, tinha todo o pessoal na rua para praticar, não? E depois eu entendi que ele não queria falar muito em português, mas ele ajudou um pouquinho, mas acho que ele foi uma ajuda boa. Logo, eu não conheci ninguém antes de começar a estudar, e depois eu conheci outras pessoas, não? E inclusive eu compartilhei aqui minha casa com um brasileiro que é do Nordeste por um tempo, não? E ele estava aqui fazendo um intercâmbio aqui com a ISEC, então eu pratiquei muito, mas acho que o Brasil tem muito sotaque, não? Sim. O pessoal aqui do Nordeste fala muito rápido, então tinha que ter cuidado, não? Mas aprendi muito e, bom, isso foi a principal coisa, não? Ah, beleza. E você acha que das formas que você já usou para aprender o idioma, qual é a forma que tem
te dado mais resultado? O quê? Escutando música, lendo, vendo filmes, seriados? Qual é a forma que você vê que resulta mais na Acho aprendizagem? que a principal coisa para começar a aprender é escutar muito ao princípio, Uhum. porque o português é uma língua que é muito parecida com o espanhol, não? Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque se você acha que é igual ou a mesma coisa, tá errado, não? Tem que escutar muito e aprender as diferenças, primeira coisa, porque senão você vai começar a falar portunhol. Sim, é E verdade. é uma coisa que não, se você quer aprender bem, tem que escutar muito, muito. Acho que uma boas ferramentas você tem de graça, como por exemplo, o TuneIn, você pode escutar rádio em português, rádio hablada, de negócios, Aham. música, pode ler, escutar podcasts, não sei, essas coisas. E assistir filmes também com legendas em português é muito bom. Que você Aham. aprender a escutar também e a ler. E por outro lado, eu tenho meu iPhone e eu tenho amigos de Brasil e eu começo a falar com eles e o autocorretor do fone ajuda-me a aperfeiçoar na parte escrita, não? Ah, você fala que quando você conversa como pelo Sim, WhatsApp com as sim, pessoas, pelo você deixa WhatsApp. o autocorretor, você deixa o corretor, mas que aparece uma sublinhado, ou você deixa o autocorretor já. Não, deixa o autocorretor que ele me vai a corrigir, não? Se Aham. eu tenho algum problema ou estou escrevendo mal, ele vai me ajudar a corrigir. Então é muito bom porque assim a gente pode aperfeiçoar o idioma também escrito. Sim, verdade. Eu particularmente uso muito com o inglês e com o espanhol o WhatsApp, ou também no próprio computador, quando eu estou digitando, falando com alguma pessoa, para que o programa, seja o telefone ou o computador, não corrija automaticamente, mas que ele destaque essa palavra que está errada. E quando eu clico nessa palavra, aparecem as opções que eu tenho, se as palavras Ah, são parecidas, quais poderiam ser. Eu acho sim. muito útil também, porque muitas vezes, quando você está digitando e tem um autocorretor, é tão rápido que corrige que você nem se dá conta do erro. Você corrige e você nem viu qual foi a Ah, correção sim. que fez. Você também, Mas o muitas vezes. iPhone ajuda a corrigir isso e ele te vai ajudar, não? E acho que é uma ferramenta muito boa. Muito, muito boa, Aham. utilizo muito. E às vezes a gente termina escrevendo melhor do que os próprios brasileiros, não? Tem muita a gente que escreve muito, muito errado, muito rápido, e você tem que, que pegar no ar o que ele quer Sim. dizer para você, não? Entender o contexto da coisa, sim? Sim, Entender sim, o geral. Eu acho que ele está falando de tal coisa. sim, sim, sim. Ou que tem que trocar uma A por uma Q, coisas dessas, não? Que você tem, então. Aham. Como da mesma forma acontece também com o espanhol, sim. Ah, Muitas mesma vezes coisa, assim. a gente vê umas barbaridades aí no espanhol, as pessoas matando aí Ah, o idioma espanhol. mas acho que como não é nossa língua, então a gente não sente como segurança, sim? Ah, Então não sente aquela. fica com dúvidas. Claro, claro. Eu sempre falo para os estudantes que não importa se vocês cometam erros, não importa, não é o seu idioma, vocês têm o direito de errar. Não tem por que estar preocupado em falar perfeitamente. Porque a pessoa do outro lado que vai estar conversando com você, ela vai estar preocupada em te entender. Então ela vai te ajudar para que ela te entenda. Em Exatamente. troca, muitas vezes, muitas pessoas vão para institutos ou aprendem, mesmo que não sejam institutos, com professores particulares também, que é baseado naquele sistema de provas, sim? Naquele Sim, sistema que eles estão aí olhando o que é que você está errando e não o que você está acertando. Então você tem aquele medo de errar, sempre, sempre, sempre. E a gente tem esse medo de errar desde o colégio, sim? Desde o colégio, desde que a gente é da criança, escola, sim. desde a escola, desde o colégio que a gente começa a aprender que os professores sempre reclamam, a gente não ganha as coisas quando a gente faz errado, e eles se esquecem também que a gente aprende muito quando a gente erra também. Sim? Se eu estou Exatamente. falando com alguma pessoa e cometo algum erro, a melhor forma de eu aprender, a melhor forma de corrigir alguma pessoa quando ela comete algum erro, não é interrompê-la e corrigir o que ela acabou de falar. E sim, você pode repetir alguma palavra que ela falou errado,
mas você repete da forma certa e essa pessoa vai se dar conta. Então é justamente Sim, isso, assim, se dar conta que você está errando, você aprende se assim. autocorrige e você aprende muito mais. Muito mais fácil, assim. Acho que é verdade. Uma coisa que eu aprendi muito quando estive no Brasil é isso. Eu falava para o pessoal que eu tinha vontade de aprender muito mais, então que vai errar muito. E eu falo, eu peço desculpas se em português não é melhor, mas se você acha que eu não estou falando bem, peço o favor de me corrigir, sim? Porque se você não me ajuda, eu não vou aperfeiçoar nunca. Então, uma coisa também importante é cair em conta do erro para aperfeiçoar, não? Certo. E você já viajou para o Brasil? Para qual parte do Brasil? Sim, Faz quanto tempo que você viajou? foi uma coisa, foi uma coisa curiosa, não? Porque eu tinha vontade de estudar, não? Então, o que eu fiz foi começar a trabalhar numa empresa que eu gostava muito, não? Então, essa empresa abriu operações no Brasil e como eu tinha conhecimentos em português, Aham. então a empresa me pediu para mim que eu trabalhara no Brasil por um tempo, não? Então para mim também foi um reto, não? Muito grande, sim, porque Um desafio. eu tinha que começar a fazer negócios com o pessoal do Brasil. E para mim, eu não tinha medo, não. Mas você acha que se você não fala muito bem uma língua, pode ser, isso é um fator de sucesso, não? Então, eu tive que aprender muito mais rápido, comecei novamente a estudar, não? A ler, a escutar, para não chegar ao Brasil e fiquei perdido, não, não. Claro, você desfruta Então, muito mais quando sabe o idioma. então eu estive lá em São Paulo, no Rio, Aham. e bom, eu cheguei 1 ou 2 ou 3 dias antes do que eu tinha que chegar para visitar uns amigos colombianos também. Uhum. E, bom, esses 3 dias me ajudaram muito para escutar, começar a falar com a gente de bobagens, de muita coisa. E isso foi muito legal e muito bom. Então, eu estive e logo pues, eu estive em empresas muito grandes lá no Brasil e não fiquei com medo de falar e escutar, não? Como eu já falei, não? Eu falava para o pessoal que não é minha língua, mas que eu estava estudando e que se não me entendia, então que podíamos trocar de língua ou outra coisa. Mas para mim foi muito legal começar a fazer negócio no Brasil. Claro, e é bem interessante isso que você está falando, porque fazer negócios em outro idioma não é como conversar com um amigo aqui na esquina em outro idioma. Se eu não Sim, posso, a gente tem que ter confiança para falar o idioma, sim? Até sim, mesmo no próprio idioma da gente, sim? No próprio idioma, no espanhol que você fala, sim, muitas vezes pode acontecer de você ficar nervoso antes de apresentar algum plano de negócio para a empresa e tal. Sim, você vai apresentar aquele orçamento para uma empresa, e você fica com aquela tensão, aquela coisa, porque aquelas pessoas estão te avaliando. Sim? sim, Acontece exatamente. muito. Em troca, quando você está conversando com outras pessoas na rua, numa mesa de bar, num restaurante, conversando com amigos, ninguém está preocupado de te avaliar, ninguém vai te dar uma nota, ninguém vai falar, você é um 7, você é um 8, você... nada disso. As pessoas querem te entender. E, de fato, muitas vezes, quando você conversa com alguma pessoa, pelo menos quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a aprender o espanhol, e eu falava o espanhol muito assim, como portunhol, e muitas pessoas falavam, ah, muito bem, como que incentivava, se motivava, ah, tá muito bem no espanhol. Aí você vai Sim. praticando, praticando. A mesma coisa aconteceu comigo no Brasil. O pessoal na rua, quando foi para os barzinhos, quando eu Sim. saí para ir a pegar o ônibus, alguma coisa, a gente foi também muito amável, muito legal comigo, não? Então, você está falando bem, escuta bem, entende bem. Então, Motiva mais. motiva mais e são muito maus com você, não? Então, você tem um ego muito mais grande, não fica nervoso, tão nervoso para fazer negócios.
igual aconteceu com o pessoal com que eu fiz negócio, não? E o pessoal é muito legal comigo, está aprendendo bem. Acho que eu tenderia o mesmo comportamento com eles. Não é uma coisa que acho que é universal. Quando a gente sabe que outra pessoa está começando a estudar outra língua ou que está começando a falar, você não é tão rígido e não Sim. vai matar ele para aprender, não. Mas você valora que Claro que eles não, estão espero que fazendo um esforço. Você valora que eles estão fazendo um esforço para falar para falar em, assim, o seu em idioma. sua língua, não? Então Tá. também vem. Sim, bacana. Eu queria te perguntar uma coisa. Quando foi que você se deu conta, assim? Qual foi o momento? Você lembra desse momento que você se deu conta que você falava um bom português, que você já tinha uma capacidade? Você lembra desse momento, Ok. assim? Ou foi acontecendo, Foi, acontecendo? Alguma não, situação em específico? acho que duas coisas. A primeira aconteceu aqui na Colômbia, quando uma amiga me apresentou uma amiga dela, que ela é professora de português, não? Estudou não sei quantos anos lá no Brasil. E então eu comecei a falar para ela porque ela me lo pediu, não? Então eu comecei a falar, tal. Então ela falou para mim que eu tinha um bom conhecimento, porque falava em diferentes tempos verbais. Eu, a verdade, não fico muito atento aos tempos verbais, perfeito, não. Eu começo a falar. É muito parecido no Natural. espanhol, tá? Sim, exatamente. É muito parecido no espanhol. Então, eu não tenho que pensar muito para trocar todas as palavras, mas bem, a gente já tem um conhecimento, uma estrutura sintática que faz muito mais É fácil parecido. falar, né? Então, eu comecei a falar com ela e eu fiquei bem. Então, isso aconteceu aqui em Medellín. Depois, quando eu estive no Brasil, meu segundo dia no Brasil, eu saí com um amigo, um cara colombiano lá, perto de São Paulo, na região de Campinas. Eu saí para a rua justo depois do carnaval. Né? Então, saí para aí, Aham. o pessoal tinha lá um rolezinho, o Felipe vai falar o que é isso, né? Tinha aí umas músicas, não? Samba. Eu sentia que eu estava no Brasil, não? E meu amigo leva no Brasil, acho que é ano e medio, não? E então comecei a falar com uma menina aí com a que ele estava falando, e ela falava para mim que ela não entendia muito bem o meu amigo, e que eu Aham. falava melhor do que ele. E ele Então, já estava no sim, Brasil há um ano e ano e meio. meio. Então, Nossa. eu disse, cara, não pode ser, não? Essa coisa marcou uma aprendizagem. Ok, se ela fala isso, porque é verdade. Estou falando melhor do Claro, que claro. ele. E não tenho que morar aqui no Brasil para falar perfeitamente. Mas se tenho que me preocupar por aprender, por escutar, por falar, não? Mas essas duas coisas aconteceram e para mim acho que foram legais. Mas eu tenho que falar também que depois de muito tempo de eu não praticar, eu retomei, eu voltei para fazer uns negócios pela internet, Aham. através de videoconferência. E eu não pratiquei, acho que por um mês e meio, 2 meses, e logo as coisas não aconteciam como eu queria. Que eu já tinha que pensar muito mais, trocar mais palavras, Tava e enferrujado, tava eu, enferrujado, assim, tava sim, oxidado. exatamente. Eu fiquei muito nervoso aí e respondia que eu falei para mim mesmo que isso não pode volver a acontecer, não. Então, tinha que voltar a acontecer isso. Então, desde esse momento, então eu escuto mais, procuro gente que fale português, eu pratico pela internet com amigos que são aqui da Colômbia, que falam, consigo amigos para escrever em português, sim? Acho que não morar num país que fala essa língua não é um problema muito grande para você praticar, porque hoje em dia você tem internet. Isso é uma Claro. ajuda muito grande.
E Ah. é de graça. O que eu falo muito também com os estudantes, pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda com isso, mas para mim aprender um idioma é passar muito tempo com esse idioma, assim. Você tem que ouvir, ler, falar com pessoas, é você ter contato com esse idioma, com esse idioma. Sim, E se você não faz isso no país que você vai, se você viaja para o Brasil e você não passa tempo com os brasileiros, e você passa tempo com colombianos ou com pessoas que falam o mesmo idioma, é a mesma coisa de você estar morando aqui na Colômbia, no seu país de origem, sim? Porque exatamente. a ideia é que você tenha contato com esse idioma. E se você tem contato com o idioma, é muito mais fácil. Então, para mim, o fato que alguma pessoa viaje, um exemplo, para o Brasil para aprender português e eu fique aqui, se eu fosse colombiano e se eu Sim. ficasse aqui para aprender português e esse meu amigo, outro amigo, fosse para o Brasil para aprender português, e se ele não passa muito tempo com o idioma e eu aqui escuto muito mais, vejo muito mais, falo muito mais do que ele, mesmo morando na Colômbia, eu vou aprender muito mais do que ele que está morando lá no Brasil. Isso é É, 100% Isso, certeza. Acontece assim. isso que você falou é a coisa que aconteceu com meu amigo. Ele mora com a gente, com o pessoal do Brasil, mas ele não compartilha muito do seu tempo com eles, não? Ele fica muito chato aí na casa, estudando, não? Tá. E não compartilha muito com o pessoal. Então, acho que isso é um fator de sucesso. E concordo totalmente com você. Para mim, a chave é passar muito tempo com o idioma, escutar Uhum. muito, tratar de escrever, não? Também. Eu, por exemplo, já troquei quase toda a minha música. Eu agora escuto muita música em português, forró, pagode, sertanejo, Gostei de tudo. de tudo, não? E já troquei pelo vallenato, tudo isso, não? Okay. Mas eu Pela tenho música amigos colombiana. colombianos também, não? Mas quando eu estou aqui na casa, escuto a música em português, não? Para Uhum. aprender, escutar, ler, procurar as palavras que eu não conheço. E Claro. são coisas que acontecem. Por exemplo, na música que eu estava escutando, não? Eu falava de camarote. Aqui, camarote na Colômbia é uma cama Ah, que tem dois pisos, não? Mas no Brasil sim. tem outro contexto Beliche. diferente. Duas Sim, camas, uma cama em cima duas da camas. outra. É uma beliche. Sim, ok. E no Brasil é outra coisa. É É uma totalmente diferente. área. É o quê? Uma área VIP. Sim? Uma área VIP no show. Então, se você não procura ou não trata de entender o contexto das músicas Sim, e claro. fica com que a palavra é a mesma, Tradução, tradução, não tradução. vou aprender, não? E não tem que traduzir a palavra, não? Tem que entender o contexto. Claro. Isso é muito importante. Entender o contexto é muito importante. Muitas vezes eu pergunto para algum estudante, que palavra é essa? E eles olham a palavra e não sei, que palavra é essa? E quando eu coloco no contexto, na mesma hora eles falam, tal palavra, essa palavra só pode ser essa. Pela lógica, só pode ser essa. Então, Sim, quando sim, você aprende uma palavra e você ata essa palavra com o contexto, sempre que você lembra dessa palavra, esse contexto vem na sua cabeça. Então, não é útil que você faça traduções, porque você não está trabalhando para ser um tradutor. Okay? A ideia é que você separe os idiomas. Se você consegue separar os idiomas, você vai evitar o portunhol. Você não vai estar sim, falando aí todo enrolado, você vai separar o português do espanhol. São muito parecidos, mas o sotaque, sem a forma, o jeito que a gente fala, é diferente do espanhol. Então a gente tem que ter essa ideia de separar os idiomas. Então, uma sim, dica também que eu dou para as pessoas é que quando você aprender alguma palavra no idioma, seja qual for o idioma, você coloca essa palavra e ao lado você coloca o significado dessa palavra no mesmo idioma que você está aprendendo, ok? No sim. mesmo idioma que você está aprendendo. Então, uma palavra como você falou, camarote. Então, eu vou colocar camarote, coloca um hífen, um tracinho aí, e eu vou escrever lugar onde as pessoas pagam um pouco mais para ficar num show com alguns Mais tarde, privilégios, sim? Uma sim, área VIP. Então, é muito mais fácil de você se lembrar dessa palavra pelo contexto do que por tradução. sim, é verdade. É uma dica muito boa. E falando em dica, eu queria perguntar para você, queria que você deixasse aí algumas dicas
algumas recomendações para os estudantes praticarem o português. Alguns sites, algumas maneiras também que você faz aí. Você falou das músicas, você falou de alguns sites. Sim, Então, qual é eu a melhor pessoalmente, dica que você pode dar assim, para os eu estudantes? pessoalmente estou subscrito ao Spotify. Então, Aham, no Spotify você pode procurar as playlists mais tocadas no Brasil, por exemplo, não? Então pode escutar as músicas ou fazer uma nova estação de rádio para conhecer novas músicas do gênero musical que você gosta, não? Um jeito muito bom para conhecer música e letras e além de a própria língua, não? A própria aham. língua. Essa é uma. Outra coisa que eu utilizo muito é o Netflix. O Netflix, você paga, não sei, 14.000 pesos, uma coisa assim, e você tem acesso a uma quantidade de filmes, não? E onde você tem a oportunidade de ter o áudio, algumas, a maioria Das dos vezes, filmes, dos dos filmes. filmes tem legendas. Aham, Inclusive, tem áudio em português, não é o melhor, não? Porque a melhor coisa seria assistir um filme que seja nativo de claro. Brasil. Por exemplo, não é a mesma coisa você assistir A Cidade de Deus ou Tropa de Elite Tropa de em Elite português, também. sim? O que assistir não sei, o Harry Potter, não? Aham, Porque acho que a os linguagem. filmes, sim, os filmes, as linguagens, o jeito como a gente fala no Brasil é muito mais real nos filmes Claro. brasileiros do que nós outros, não. Mas também é um bom jeito para aprender. Então, uma coisa, primeiramente, eu recomendaria ao pessoal que assistissem o filme em inglês, o espanhol, e que as legendas foram em português. Um jeito muito bacana, não? Isso para mim. Também o podcast de Café Brasil muito bom. É, Sim, muito bom. você, Sempre porque recomendo. você tem o áudio, também tem O todo o texto, sempre o documento, o texto, texto, sim, claro. Para tem você tudo. acompanhar, para você aprender como é que é pronunciado as palavras. Sim, e são temáticas muito bacanas. E, bom, também você tem no felipeazucar.com tem um listado de muitas coisas, não? Mas eu peguei as que para mim são as melhores, não? E que são gostos pessoais, que é muito Pessoais, importante. Escolher as coisas que você gosta. Se você não gosta de samba, não escute samba para aprender português. Se você gosta de rock, escute rock para aprender português. Tem música claro. e filmes para tudo, não? Então, escolha muito bem o material que você queira estudar, porque assim vai ser muito mais fácil para você. Então, essas para mim são as principais coisas. Logo, tratar de procurar um pessoal nativo que fale, porque às vezes você não consegue compreender tudo, não? É muito parecido, mas tem coisas que são muito regionais no Brasil, que Sim. são muito próprios do país. Então, essas coisas somente podem esclarecer quando você fala com um nativo, não? Você pode fazer amigos pela internet, com isso não tem problema, não? Só tem que ser um pouquinho mais sociável. Você tem que socializar muito mais e É, tem que pedir para muitas pessoas a te adicionar onde seja a comunidade. Tem muitas comunidades também para aprender Facebook, qualquer idiomas coisa, LifeMocha, qualquer coisa. também. Qualquer comunidade, qualquer rede que vocês tiverem de relacionamento aí na internet, vocês podem estar enviando mensagem para essas pessoas e falando da sua história, que você quer praticar, que você faz tal Bom, coisa, seja e também, se você vai pegar aulas, não sei, eu pessoalmente já não acredito muito nas escolas de língua, não? Porque tem muita gente, é o que eu falei, não? Tem pessoal que não quer estudar, não quer aprender, só está aí para esquentar a cadeira, como falamos aqui, esquentar a silla. ah, Então, isso para mim não é legal. Acho que se você pega aulas
e estuda por sua própria conta, em muito pouco tempo tem o português com você, não? Então não precisa fazer um curso de um ano e meio, para mim é excessivo. Muito tempo. Acho que se for alemão, Aí sim, é mais complicado. outros linguagens muito diferentes, não? Acho que pode, não conheço porque não sei falar alemão, mas acho que é muito complicado. Então, para isso sim, para o português, cara, sinceramente, eu peguei um mês de aulas, mas não, para mim, Não isso serviu tanto como você esperava. não, não mudou minha vida, não mudou Aham. eh, nenhuma coisa. Então, para mim, escolher muito bem o jeito. Eu sei que você é um bom professor, tem os vídeos, pode ver os vídeos do Felipe. É focado em aprender. Se você quer aprender a falar, é um cara muito bom. Só se quer aprender. Se quer fazer um curso por fazer, não sei. Procurar outro curso para fazer. Procura um curso na universidade. Mas se quer aprender, e aprender rápido, o cara é muito bom. Valeu. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Quando você viajou para o Brasil, eu suponho assim, que você teve dificuldades para entender os brasileiros. Quais foram as dificuldades que você teve assim que você chegou? Porque quando você chega é bem diferente do que você sempre escuta também quando você não está no Brasil. Tem muitas palavras, como você falou aí, regionais. Então, como é que era? As pessoas te ajudavam a entender? Você ficava voando aí sem entender? Como é que era? Acho que são duas coisas. A primeira coisa é que quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei um pouquinho nervoso, não? Porque eu não sentia muito seguro, muito seguro. Então, quando eu cheguei, eu tinha muitas dúvidas sobre o que o pessoal estava falando, não? Então, eu ficava muito atento e às vezes não me concentrava o que a pessoa estava falando, assim, tratar de entender, não? Tá? Isso é uma coisa. Tem que ficar tranquilo. Mas ninguém vai matar vocês, né? A primeira coisa. E segundo, acho que uma coisa que é muito complicada lá é quando você está procurando algum endereço, O inglês? o pessoal nativo começa a falar muito rápido e as ruas têm nomes. Então, Aham, você às vezes não consegue saber se eles estão falando de nomes ou estão te dando algumas dicas. Então, aham. isso para mim foi complicado, não? A coisa. E coisas assim, acho que também normais do dia a dia, quando você vai para a loja comprar alguma coisa. Aqui na Colômbia temos um jeito de falar que, inclusive no espanhol, não é muito bom. Que, por exemplo, você fala, ei, me pode regalar tal coisa? Não, Ah, você sim, não pode regalar. falar isso, cara. Tem que falar, ei, pode vender de quanto custa, não? Não, Sim. não tem que ser tão formal. E, por exemplo, aqui falamos, ah, quanto te devo? Não, vou pagar. Sim, Quanto é? obrigado. Quanto é? Sim, Inclusive, quanto é? sim, o pessoal de lá te agradece quando você já pagou. E aqui não acontece. Você paga, obrigado. Mas lá, o pessoal que te vende você, ou que vende você, eles falam para você, obrigado pela compra, alguma coisa, não? Então, Sim. são coisas que você não sabe como dizer. Aham. Então, essa é uma coisa que eu aprenderia muito bem ao princípio, não? O relacionamento nas lojas, que é o dia a dia, Aham. e lá, já. Ou carregar o telefone lá também é complicado. Aqui na Colômbia acontece a mesma coisa. Você vai comprar um chip, tem problema, não? Porque o pessoal de assistência telefônica fala para você muito rápido, tá? Você não consegue, você não tem CPF, não tem a documentação Necessária, de uma sim. pessoa do Brasil. Então você tem problema com essa coisa. Esse para mim são os principais problemas
para quando você começa a morar ou visitar o Brasil. Ah, beleza então, Juliano. Valeu aí por participar da entrevista. É um prazer aí ouvir tua experiência no Brasil que você teve lá. Espero que você tenha gostado muito do país. É um país com Muito, muito. muita diversidade. Espero que você volte para conhecer o país. Gente muito legal. Você volte para visitar outra vez o país e conhecendo pessoas, sim, conhecendo várias e várias pessoas. Quanto mais você conhece pessoas de algum país, mais carinho você tem por aquele país. Assim, aqui Verdade. na Colômbia, eu gosto muito da Colômbia, mas eu já conheço muitas pessoas aqui. Enquanto eu nunca tinha vindo aqui na Colômbia, não conhecia a Colômbia e não sabia de nada na Colômbia. Porque, infelizmente, no Brasil a gente tem essa cultura mais fechada, assim, a gente tem o quê? A cultura brasileira e não entra nada mais. Então, por mais que a gente tenha toda a Sudamérica, todos os vizinhos falando em espanhol, no Brasil não se escuta muita música em espanhol, não se vê muito seriado em espanhol, filme em espanhol. É tudo americano. E Sim, é uma coisa que é uma lástima, é uma pena assim, que as pessoas não tenham essa cultura assim, pelos países vizinhos, mas infelizmente isso acontece. E é assim mesmo, eu acredito que em outros lugares, em outros países também, pode acontecer. Mas muito obrigado aí pela presença, eu espero poder estar te entrevistando outras vezes, com outros temas. Esse foi um tema mais aqui de introdução, falando sim. sobre tua experiência com o idioma, com o país. Eu espero que os estudantes tenham gostado, e quem não é estudante, quem não está estudando português, mas que queira aprender o português, deixa a recomendação na página felipeaçuca.com. Tem muito material em português que vocês podem começar a ter contato com esse idioma através da página, ok? Lá tem os links, tudo, vocês podem conhecer muito do idioma através disso. Sim. Sim, e, bom, cara, não fique na vontade, não. Não Pode fica na me vontade. ligar quando você quiser. Beleza, então. Valeu aí, agradeço É, muito. até mais. Até mais, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então, galera, aí foi Julião, um amigo da Colômbia que aprendeu português. Espero que vocês tenham entendido tudo que ele falou e que eu falei também. E eu vou estar gravando outros e outros vídeos com assunto em português, com entrevistas, sim? Mais adiante eu vou entrevistar também um amigo que é dos Estados Unidos e ele fala português também muito bem. E eu espero que vocês possam entender tudo. E qualquer dúvida, vocês podem deixar o comentário aí no vídeo, ok? E se vocês quiserem compartilhar o vídeo também com algum amigo que está aprendendo português ou que quer aperfeiçoar o português, fiquem à vontade, o vídeo está aí que é para compartilhar. Quanto mais pessoas verem o vídeo, melhor. Beleza, então? Valeu, até a próxima. Valeu por assistir até o final também. Não ficou uma entrevista muito curta, ficou um pouco longa. Valeu, então. Tchau, tchau.